Muito bom dia a todos. Quero começar agradecendo ao gentil convite que me foi feito através da pessoa do Dr. Alexandre Junqueira, que me fez o convite para estar aqui hoje. É uma grande alegria, uma grande honra poder conversar com vocês hoje sobre esse instituto tão importante que é o Condomínio de Lotes. Gostaria de cumprimentar a nossa mesa aqui na pessoa do desembargador Loureiro, que é um dos maiores civilistas desse país, um grande desembargador, e que no primeiro concurso aqui de São Paulo, que foi quando eu vim do Rio Grande do Sul para São Paulo, em 2000, que eu fui tabelião aqui na capital, o desembargador Loureiro era um dos membros da banca, foi meu examinador, e eu passei, depois daquilo, uns 3 anos tremendo cada vez que eu encontrava ele. Hoje em dia já me sinto mais à vontade na presença do desembargador Loureiro. Bom, eu vou muito rapidamente, dentro do tempo que é possível, tentar conversar com vocês aqui sobre um muito breve histórico do condomínio de Lotes. Resolvi trazer um pouco da experiência do Rio Grande do Sul também, já que eu sou gaúcho, naturalizado paulista praticamente, porque eu já estou mais tempo em São Paulo do que vivi no Rio Grande do Sul. Mas lá no Rio Grande do Sul é uma experiência muito longa com esse Instituto do Condomínio de Lotes, e eu achei por bem trazer um pouco dessa experiência para dar, na sequência, entrarmos em alguns aspectos registrais imobiliários desse Instituto. Não é? Como é que isso tende a funcionar, como é que isso já funciona nos estados em que entendiam que era possível e como é que isso tende a funcionar agora nos estados que passam a adotar também esse instituto por conta da legislação federal. Não é? O condomínio de lotes, embora a legislação, a admissão expressa de maneira positiva tenha ocorrido agora, ele já é aplicado há muito tempo e é uma experiência pioneira das leituras que eu fiz, não encontrei outra mais antiga, do ano de 1978, na cidade gaúcha de Santa Maria, em que surgiu o primeiro condomínio de lotes, que eu tenho notícia ao menos, né? E alguns estados praticavam já essa modalidade de empreendimento há muito tempo, com base no artigo 8º da Lei 4.591, que todos exigimos, que era o fundamento paulista para justamente entender que, pela não possibilidade do condomínio sem a construção, mas algumas pessoas, combinando esse artigo com o artigo 3º do Decreto-Lei 271 de 67, que faziam a equiparação das obras de infraestrutura do loteamento com a construção do condomínio edilício, entendiam que seria possível fazer o condomínio de lotes e que a construção nesse condomínio de lotes, a construção exigida pela Lei 4.591, se daria através das obras de infraestrutura, das vias de circulação, das áreas de uso comum que houvessem no condomínio, porque esse artigo 3º da lei, do Decreto-Lei 271 de 67, equiparava as obras de infraestrutura do loteamento à construção do condomínio edilício. E o curioso é que, embora aqui em São Paulo se tivesse, até o momento atual, da Lei 13.465, o entendimento de que não era possível o condomínio edilício de lotes, talvez a pessoa que, por primeiro, deu um tratamento doutrinário e realmente profundo a essa questão foi justamente um paulista, um grande juiz da Vara de Registros Públicos, saudoso doutor Gilberto Valente, que, num congresso do IRIB, no Mato Grosso, se não me falha a memória, em 1995, escreveu um artigo científico, verdadeiramente, sobre essa questão, e que passou a ser um artigo paradigmático, e dali para frente foi o artigo
que foi usado em todo o Brasil para fundamentar a possibilidade dessa espécie de condomínio. Mas, antes disso, ela já existia, embora sem um substrato doutrinário que veio a ser dado, me parece, pelo próprio Dr. Gilberto Valente. Na sequência, alguns registradores gaúchos, João Pedro Lamana Paiva, Mário Pazzuti Mesari, também escreveram artigos fundamentando esta possibilidade já pela legislação atual. O fato é que, do ponto de vista social, há uma inegável demanda social por esse tipo de produto. As pessoas querem condomínio de lotes. Elas querem morar em lugares fechados, com segurança, e não querem que as suas construções estejam vinculadas a um projeto pré-aprovado pelo incorporador e que não possa ser alterado, sem que se tenha que alterar todo o cálculo do condomínio edilício quando a pessoa fizer um cômodo a mais na sua casa, por exemplo. Há uma demanda social nesse sentido, as pessoas são a favor desse instituto, e basicamente por conta da falta de segurança, que já era apontada lá em 1995 pelo Dr. Gilberto Valente como um dos fundamentos da necessidade de se possibilitar esse instituto jurídico à população. E de lá para cá a coisa parece que não melhorou muito, talvez, ao que parece, tenha piorado, de maneira que a população há realmente uma demanda social para que o direito admita esse instituto. E convém que o direito não ignore isso, me parece, porque quando o direito ignora a vida, parece que a vida ignora o direito e aí acaba a informalidade graçando, como a gente viu muitas vezes acontecer nesse período. E no Rio Grande do Sul, e vou falar dele, em outros estados certamente isso também era feito já com base nesse decreto 271 de 67, mas vou falar do Rio Grande do Sul porque, como eu sou gaúcho e vivi boa parte da minha vida lá, tive uma proximidade muito grande com esse instituto lá, nasci e vivi a minha vida num desses condomínios, lá no Rio Grande do Sul, num condomínio de lotes, e de maneira que lá funciona esse instituto, pelo menos desde 1978, e funciona muito bem. Não aumentou a irregularidade fundiária por conta desse instituto, pelo contrário, o Rio Grande do Sul tem uma irregularidade fundiária que me parece, eu não tenho estatísticas adequadas, mas me parece que é menor do que a média nacional. Também não levou a uma burla ao Instituto do Parcelamento do Solo, do loteamento ou do desmembramento. Por quê? Porque o condomínio edilício e o loteamento, continuam existindo os dois, e o mercado lança os dois, eles têm características completamente diferentes, tanto características econômicas, o público ao qual eles são destinados é diferente, o preço dos imóveis em um loteamento e um condomínio fechado são diferentes, e quanto juridicamente. Juridicamente também os institutos são bastante diferentes e fazem com que as pessoas optem por um ou por outro por conta dessas características jurídicas. Num loteamento, num condomínio, perdão, de lotes, há um vínculo entre esses lotes. As pessoas integram o mesmo condomínio, de maneira que elas têm que obedecer determinadas regras que são estabelecidas na vida condominial e que, às vezes, um ou outro discorda daquelas regras, mas está igualmente submetido a essas regras. Ele precisa colaborar com as despesas das vias de circulação, dos equipamentos que tenham, como um parque, uma praça, que são privados e que, portanto, os privados é que vão manter e que, portanto, geralmente o custo é mais alto num condomínio de lotes, de maneira que o mercado acabou selecionando, acaba havendo uma seleção natural dos produtos de acordo com as necessidades do mercado, e tem havido espaço para os dois. Lança-se loteamento e lança-se condomínio de lotes da mesma forma. E há um controle urbanístico, porque, às vezes, parece que, quando a gente fala de condomínio de lotes, a gente está falando de uma situação em que não vai haver
certo controle urbanístico, mas esse controle urbanístico há, né, assim como há nos condomínios, e depois nas construções que forem feitas nos lotes, também haverá um novo controle urbanístico sobre essas construções, porque tanto o projeto do empreendimento vai ter que ser aprovado pelos municípios e pelos órgãos ambientais, nos casos em que a legislação assim exigir, como acontece hoje em qualquer condomínio edilício, quanto as construções posteriores das casas também vão ter que ser aprovadas pelo município e vão, além de terem que seguir as regras condominiais, que geralmente são até mais severas do que as regras urbanísticas impostas pelo município. E, apesar disto, 5 minutos? Nossa, então eu vou correr aqui já para a parte do condomínio, né? A única coisa que eu queria falar, antes de entrar na parte registral já, é que a unidade imobiliária em um condomínio sem construção nem mesmo é uma novidade no direito brasileiro. Já existem unidades sem construção no direito brasileiro. As vagas de garagem, por exemplo, quando elas são, obviamente, unidades autônomas. Ou existem vagas de garagem que não têm construção alguma, que são em gramados, por exemplo, fora do edifício, do prédio onde estão propriamente as unidades autônomas habitáveis, ou, quando muito, tem um piso. E nessas áreas, dependendo do que diga a convenção condominial, muitas vezes se pode fazer construções que são diferentes entre elas. Por exemplo, depósitos. É comum, em alguns condomínios edilícios, permitir a construção de depósitos nas vagas de garagem, dentro do que for possível, e esses depósitos não são iguais uns aos outros. Então, nesse ponto, me parece que sequer isso há uma novidade, né? Eu vou passar direto para o condomínio no registro de imóveis, porque eu tenho agora 4 minutos, com uma prorrogação de mais 5. No registro de imóveis, não me parece que haja grande problema. Aliás, não me parece que haja problema algum. É um condomínio, na medida em que o condomínio de lotes é uma espécie de condomínio edilício, no registro de imóveis ele vai receber o tratamento de um condomínio edilício, né? Apenas com o diferencial que a unidade autônoma não será um apartamento, não será uma casa, será um lote. Botei o lote aqui em alguns lugares entre aspas, para não confundir com o lote do loteamento, mas uma porção do solo de propriedade privativa. Isto é que será a unidade autônoma no condomínio, no registro de imóveis. De maneira que, sendo uma espécie de condomínio edilício, esse condomínio de lotes vai estar sujeito tanto ao registro da incorporação imobiliária quanto ao registro da própria instituição do condomínio edilício, não é? A incorporação imobiliária, que vai ser necessária se o empreendedor quiser alienar as futuras unidades autônomas, que serão os lotes, antes ou durante a construção do empreendimento, ela será necessária, a incorporação imobiliária, da mesma forma que em qualquer condomínio edilício. Nesse caso, vão se aplicar o artigo 28 e seguintes da Lei 4.591, da mesma forma que em qualquer outra incorporação imobiliária de um condomínio edilício. E, estando a documentação em ordem, vai ser feito um registro normal de uma incorporação imobiliária, onde se indicará as futuras unidades autônomas como sendo os lotes, como sendo a porção de terra de propriedade privativa, de maneira que vai bastar descrever os lotes e descrever as áreas de uso comum consistentes nas vias de circulação, que são privativas, e outros equipamentos comunitários da comunidade condominial, não é? Não há necessidade de descrever as futuras construções, porque elas serão feitas pelos adquirentes dos lotes e não tem nenhuma vinculação com a obrigação do incorporador. A obrigação do incorporador, nesses casos, vai se cingir à execução das obras de infraestrutura, ou seja, das obras das vias de circulação, das áreas comuns, vias de circulação, equipamentos, guaritas, tubulações, enfim, iluminação, o que mais seja necessário, e da caracterização, da conformação física dos lotes, né? Feito isso, estará cumprida a obrigação do incorporador na medida em que a legislação
para fins da construção do artigo 28 da Lei 4.591, equipara essas obras de infraestrutura à construção lá do artigo 28. Nada impede que o construtor assuma a obrigação de construir a casa para algum adquirente de lote, mas aí a gente vai estar diante de um outro contrato, que não o contrato de incorporação imobiliária. Isso não se trata da incorporação imobiliária. Sendo uma incorporação imobiliária, o prazo para a concretização da incorporação de 180 dias, fim do qual, se não tiver concretizada a incorporação, a necessidade de renovação da incorporação vale, a possibilidade do prazo de carência e do direito de desistência, nesse caso, perfeitamente se aplica. Os documentos do artigo 32, em especial, o projeto do empreendimento, e não das casas, do empreendimento, e o memorial, aprovados pelo município sempre e pelos órgãos ambientais estaduais, quando a legislação exigir, ao menos no estado de São Paulo, em alguns casos a legislação já exige que condomínios edilícios sejam aprovados também pelo órgão ambiental, e em outros estados isso acontece também. Os quadros de cálculo das áreas privativas, o custo global da obra, a discriminação das frações, segundo as normas da ABNT, sempre vinculados à unidade autônoma como sendo a porção de terreno, como sendo lote e não uma construção. A minuta da convenção, que também terá que ser apresentada, e, nesse caso, há uma particularidade, porque há uma necessidade de regrar de maneira mais detalhada o regramento para as futuras construções nos lotes. E o registro da instituição de condomínio também não me parece que apresente qualquer dificuldade. Ele pode ser feito somente após a conclusão e averbação da conclusão das obras de infraestrutura, mediante uma certidão municipal desta conclusão e CND desta obra de conclusão da infraestrutura. Após feito o registro da instituição, nascerão, então, as unidades autônomas para as quais serão abertas matrículas novas, e essas unidades autônomas serão os lotes. A partir daí, e para eu encerrar, que o meu tempo já acabou, a partir daí, o proprietário de cada lote vai poder fazer a sua construção da melhor maneira que lhe aprouver, sem qualquer vinculação a um modelo de construção pré-aprovado ou a uma área específica de construção pré-aprovada. É óbvio que, para esta construção, deverá haver aprovação municipal e deverá haver respeito às regras condominiais estabelecidas na convenção condominial. Doutor Brandelli, se o senhor puder concluir. Estou concluindo. O que me parece e para concluir, é que nem todas as regras urbanísticas vão poder ser aplicadas a essas construções dentro de um condomínio edilício, mas somente as que couberem. Por exemplo, se não for possível naquela área construir um prédio de altura superior a 5 andares, vamos imaginar, não será possível fazer um prédio de 5 andares dentro de um condomínio, só porque se trata de um lote de condomínio. Por outra via, se naquela região for exigida um recuo da via pública de 15 metros, esse recuo me parece que não se aplica ao condomínio, porque não há via pública, a via de circulação é particular. Eu vou encerrando por aqui, tinha outras tantas coisas para discutir, que certamente serão discutidas depois, talvez nas perguntas. Eu agradeço pela possibilidade e pela atenção. Obrigado. Doutor Brandelli, muito obrigada, excelente exposição. E, de fato, quando o direito é ignorado, quando o direito não vê a realidade, né, ele é ignorado. Isso realmente é uma questão que nós verificamos muito, e a Lei 13.465 veio exatamente para salvaguardar a positivação daquilo que a realidade trazia, né, como algo já há muito tempo, não é de hoje. Então, o condomínio de lotes realmente ele vem com uma salvaguarda
para a segurança jurídica, né? E nós, que somos exercitamos aí o direito no dia a dia, somos sabedores que o aumento populacional e as políticas de desenvolvimento urbano não comportam mais que nós tenhamos a simples aplicação de normas tradicionais de loteamento e condomínio. Muito obrigada pela sua explanação. E eu pediria agora ao nobre colega, vice-presidente do IBRADIM, doutor Bernardo Chese, que falasse sobre as características urbanísticas do condomínio de lotes. Bem, enquanto o prazo é suspensivo da apresentação, eu queria parabenizar a todos pelo evento. Que honra fazer parte de um encontro. Pode ser o microfone? Questão de altura, né? Que honra fazer parte de um encontro com 4 mestres, como o Terra, Olivar, o Melim e o Rezende, e agora com 3 grandes ícones aqui, né? Pessoas que eu tenho grande admiração, o doutor Loureiro, o doutor Brandelli e a doutora Andrea. Também, tudo certo? Certo. Já pode passar, não tem mais enrolejo, tá bom. Então, ótimo, pessoal. Esse tema, vou ligar aqui, viu, Carol, o cronômetro. Esse tema é um tema bastante novo no que concerne a 13465, mas ele já vem sendo discutido antes do ponto de vista civil, desde da tese do decreto-lei, anteriormente, desde 67, e recentemente, né, a partir dos anos 80 e 90, a construção do condomínio de lotes por equiparação do loteador ao incorporador, do incorporador ao loteador. E me cabe aqui colocar algumas considerações para agregar o debate sobre o ponto de vista municipal. Bem, meus caros, o desafio do debate aqui, da rápida inserção, é apresentar aos senhores 3 ideias para discutirmos: que o condomínio de lotes é um condomínio edilício, que a 13465 não se preza a tratar de parcelamento do solo, e o condomínio de lotes se implanta em um lote urbano já parcelado, o condomínio de lotes da 13465. É possível o parcelamento por condomínio, não somente por loteamento e desmembramento no Brasil, e aí eu vou demonstrar algumas realidades municipais, e cabe ao município o debate de como regrar urbanisticamente a implantação de condomínios. Caros, é muito claro lá no capítulo 7 que o condomínio de lotes foi inserido no Código Civil dentro dessa seção do condomínio edilício. E, como tal, ele tem convenção, síndico, conselho fiscal, áreas comuns, privativas, taxa condominial, CNPJ e unidades autônomas. No caso do condomínio de lotes, como muito bem colocou o doutor Brandelli, a peculiaridade é que as unidades autônomas não têm construção, como também já ocorria nas garagens de vagas descobertas, que também não tinha essa exceção, né? E aí já gera uma dificuldade. Lote teria sido realmente a melhor nomenclatura para expressar essa tipologia, porque lote é uma nomenclatura produto de um parcelamento do solo. E quanto a gente está falando de um condomínio que tem unidades autônomas. E o lote urbano ele não tem nada a ver com a unidade autônoma. Inclusive, a tese que se lança, a proposta é que o condomínio de lotes é lançado em um lote urbano, para que, tal qual um condomínio, qualquer outro condomínio edilício, você tenha uma varada de construção e possa construir lá. Você faz um prédio em um lote. Você faz um condomínio de casas em um lote. Você faz um condomínio de lotes em um lote urbano. Então, a dificuldade estaria justamente na expressão lotes, porque remete ao lote da 6766, produto de um parcelamento do solo. E o debate acerca dos impactos relacionados ao condomínio de lotes pode ser ajustado na realidade de que, potencialmente, o condomínio de lotes ele não se difere de um condomínio de casas em determinado momento, por exemplo. É lógico que você pode fazer um condomínio de lotes de um cemitério, por exemplo,
né? Todo mundo está de acordo? A lápide lá vai ser a posteriori construída. Mas qual a diferença faria a gente tratar, por exemplo, de um condomínio de casas em 3 mil metros quadrados e um condomínio de lotes em 3 mil metros quadrados do ponto de vista urbanístico? O impacto seria o mesmo. A gente teria que analisar quando se trata de parcelamento do solo, que é o próximo slide. Então, uma sugestão, teria sido mais lúcido ao legislador ter explicitado no Código Civil que unidades autônomas podem não ter construção e não ter criado uma seção do condomínio de lotes. Porque não tem uma seção de condomínio de casas, não tem uma seção de condomínio de prédio, né? Então, não faria sentido ter uma tipologia específica, mas, logicamente, que o legislador teve a intenção de positivar como lícito diante do debate acerca da juridicidade ou não do Instituto. Então, fica o ponto. Para áreas grandes, glebas, terrenos não parcelados, o condomínio de lotes da 3465 pode substituir o loteamento? Como é que vai dar esse entrelaçamento? A tese é que não. Logicamente, não substitui o parcelamento do solo. Quando a gente fala de condomínio edilício, falamos de lote urbano, falamos de parâmetros construtivos, edilícios, e o alvará de construção. Quando a gente fala de parcelamento do solo, está se trabalhando na área não parcelada, parâmetros de parcelamento, doação, tamanho mínimo de lote, e uma licença para parcelar. A gente tem que separar cada coisa para mostrar em que medida elas se juntam, né? Podem se juntar. Então, seguindo aqui, né, como é que o condomínio de lotes pode se inserir no parcelamento do solo? Bem, meus caros, lembrando aqui, quais são as características que podem ser peculiares a um parcelamento do solo? O projeto urbano aprovado, você dá infraestrutura, levar arruamento, água, esgoto, serviços, energia, né? Estabelecer parâmetros urbanísticos específicos e pode ou não envolver doação. Tá? Inclusive, lembremos que a 6766 foi revogada em 99, o artigo da 6766, que dispunha sobre a doação de 35%, foi revogado justamente depois da Constituição de 88. Né? E aí, por isso, é interessante a gente tratar da linha do tempo do parcelamento do solo. A gente tem o Decreto-Lei de 58 e 37, que trata inicialmente do loteamento, e você tem a 6766, que foi uma lei muito importante naquele momento, onde não existia municipalização de algumas questões. Hoje a gente tem municipalização da saúde, da educação e da gestão do uso, controle e parcelamento do solo. Mas naquele momento não cabia ao município definir. Então, já no enunciado da 6766 vem parcelamento do solo é loteamento e desmembramento. Então, a gente vai ver que, em certa medida, esse artigo ele vem sendo atualizado, inclusive, pelos próprios tribunais. Parcelamento do solo é como o município disponha, do ponto de vista urbanístico. Né? Traz parâmetros gerais para esse parcelamento, estabelece qual é o lote urbano e trata do registro do loteamento. Artigo 18, o registro especial de loteamento, tão somente. Né? Então, aí a gente traz a Constituição de 88, que lá no inciso 1º e 8º do artigo 30, junto com o artigo 182, caracteriza a municipalização da gestão do solo. A partir de então, caberá ao município, respeitado, logicamente, a legislação federal, no que não tenha sido contrário à Constituição, estabelecer a sua forma de organização do solo. E assim se deu. A partir de então, diversas normas surgiram para tratar do plano diretor, zoneamento, lei de uso e ocupação do solo e leis específicas, leis municipais. E a dificuldade quando se trata de condomínio de lotes em relação ao parcelamento é você falar de uma coisa cuja realidade municipal poderá ser outra. Então, a nossa fala tem muitos limites na forma como já existe até então e na forma como pode ser, né, de acordo com o municipal. Então, meus caros, lembro a vocês, aos senhores, que o parcelamento por condomínios é uma realidade municipal em diversos municípios. Aqui eu trago algumas cidades que já retrataram isso, né? Cuiabá, Camaçari, São Luís, Niterói e Florianópolis. São cidades que reconhecem a possibilidade de parcelar o solo, não somente por loteamento e desmembramento. E você tem outras modalidades de parcelamento do solo em outras cidades. Salvador, urbanização integrada, o mesmo termo usado em Campo Grande. São modalidades que utilizam caracteres que são lícitos ao município, conforme disposições que são próprias.
Esse parcelamento por condomínio, logicamente, vai ter questões próprias do município. De uma maneira geral, guardadas todas as ressalvas e peculiaridades, olhando essa legislação municipal, se vê que há vias públicas externas, há vias privadas internas ao empreendimento, a formação de um condomínio, né? Ou seja, se aprova o parcelamento por condomínio e da poligonal se reserva uma área para o condomínio. Alguns parcelamentos já têm também um alvará de construção do condomínio, então você não só autoriza parcelar, como autoriza construir. E quando há doação, logicamente, a doação às áreas públicas são fora da poligonal privada. Assim, vem se caracterizando este modelo de parcelamento do solo por condomínio. E aí você poderia dizer, nossa, mas isso é inconstitucional, isso contraria a 6766. Com muita propriedade, há diversos artigos escritos nesse sentido, e o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a Lei Distrital 710 de 2005, lá de Brasília, da nossa querida amiga Andréia. E dizia a ADIM, olha, essa modalidade de organização do solo fora da caixa de loteamento e desmembramento é inconstitucional. Não é lícito você tratar de uma organização do solo que não seja por loteamento e desmembramento. E você não pode estabelecer algo, o condomínio de lotes não existe, etc., etc. E o STF julgou, no 607.940, o recurso extraordinário, dizendo que cabe ao município, repetir o que está na Constituição, dispor sobre sua organização de solo, reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital, que não está na moldura da 6766, no artigo 2º, não se trata de loteamento e desmembramento, e deu, digamos assim, uma prévia para o legislador vir no 3465, que defendo não se trata de parcelamento no caso do condomínio de lotes. Ali ele está falando do condomínio edilício. Então, como é que pode ficar aqui? Com uma tese para o debate, tese para conversarmos. Como é que poderia ser um parcelamento do solo que utilize esse condomínio, que no caso pode ser de lotes? Veja que, por exemplo, o Camaçari permite o parcelamento de condomínio, mas ele faz isso de maneira que possibilite que você utilize a tipologia do condomínio edilício, de casas, etc., como também de lotes. Então, você não necessariamente precisa prever condomínio de lotes, né? Como talvez faça Florianópolis, quando fala que são unidades uniresidenciais, né? Então, o parcelamento do solo, logicamente, ao tratar de doação, como eu falei, deve ser fora da poligonal, né? O parcelamento permite o surgimento de uma área privada, onde vai se complementar o condomínio edilício. E aí, fundamental, esse ponto. Pode haver limitação do tamanho da área total do condomínio, da área parcelada. E isso faz todo sentido. Na cidade de Camaçari, há a limitação de 100 mil metros quadrados. Em Florianópolis, há a limitação de, salvo engano, 30 unidades autônomas, para que você consiga fazer a implantação. Por quê, meus caros? Porque é verdade que o parcelamento do solo é a forma de urbanização das cidades. E não faria sentido nós sairmos privatizando que bairros são de natureza pública. Então, esse é um debate a se instalar no município, quando queira regulamentar o uso do condomínio para parcelamento, de que maneira ele não irá substituir o loteamento, irá com ele conversar. Né? E isso é uma coisa muito importante para a gente poder tratar, e, logicamente, que esse é um debate municipal. E vejam, é importante ao município diferenciar o lote de implantação, né? Lote de produto de parcelamento das unidades autônomas. Particularmente, me inclino à ideia de que um lote urbano não se confunde com essa unidade autônoma. Não é de se crer que você traga o recuo zonal, o recuo progressivo, o recuo frontal, as regras de fachada testada de um lote urbano tradicional para a unidade autônoma, que, no caso, caberá ao município tratar, né? Então, e aí eu explico um pouco melhor nesse sentido, porque o condomínio de lotes, como qualquer questão municipal, ele precisa, e aqui faço também uma sugestão, de um regramento municipal. L. Lopes Merelli já trazia o enunciado da reserva de norma para o princípio da legalidade da administração pública. Então, não é dizer, 13465 aprovou, agora você vai me dar o de alvará de construção com parâmetros urbanísticos que não estejam claros na norma municipal.
Se já houver parâmetros urbanísticos edilícios que permitam a construção de um condomínio edilício, no caso, por lotes, é de se reconhecer que o alvará poderá ser exarado. Mas, se ainda não está especificado as características da aprovação municipal para fins de um alvará, ou até mesmo de um parcelamento, em relação a esse condomínio de lotes, é de se reconhecer a necessidade de se fazer uma normatização. E essa normatização vai obedecer ao sistema municipal, de acordo com a lei orgânica, que reserva determinadas matérias para lei ordinária, lei complementar, até ato do Executivo, como fez a 13465, ao reconhecer a legalidade do loteamento de acesso controlado, que poderá ser regulamentado por ato do Executivo e não por lei, né, como faz o Estatuto da Cidade, a falar, por exemplo, do estudo de impacto de vizinhança. Então, aqui a gente faz a indicação que o município poderá regulamentar tanto a tipologia estritamente edilícia, como também o tipo de parcelamento do solo. E aí, logicamente, que esse é um gancho inicial, a gente não encerra o debate, pelo contrário, eu acho que ele só vai crescer com o doutor Loureiro, e fica aqui, digamos assim, uma finalização das ideias que foram trazidas, ao propor que o condomínio de lote seja reconhecido como uma espécie de condomínio edilício, que esse lote do condomínio é uma unidade autônoma, área privada, e não se confunde com lote urbano, imóvel autônomo, né, independente, eu prefiro chamar de independente, embora o parágrafo 7º introduzido fale de autônomo, confundindo com o conceito de unidades autônomas. Né. O condomínio de lotes poderá ser uma tipologia edilícia ou enquadrado no parcelamento do solo no município, observadas todas as ressalvas que aqui fizemos. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade e a alegria de existir o Ibradim, me congraçar com todos aqui, tantos amigos que estão presentes, e desejar longa vida ao Instituto, que é de todos. Muito obrigado. Bom dia. Parabéns, doutor Bernardo Chese. Fiquei muito feliz com o recurso extraordinário ser do Distrito Federal. E uma coisa importante desse recurso extraordinário é que ele sinaliza em relação à questão da obrigatoriedade da infraestrutura em relação ao empreendedor, execução da infraestrutura por parte do empreendedor. Então, esse recurso extraordinário ele lança luzes no sentido de que essa exigibilidade não é tão absoluta quanto na lei se parece, né? Então, parabéns, mais uma vez. Desembargador, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. O senhor realmente é um vanguardista nessa questão de condomínio de lotes, já há muito tempo, desde na época da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Então, pediria que o senhor nos desse a grata satisfação de ouvir essa explanação em relação às considerações gerais. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite que foi feito pelo Ibradim e já compareci em outras oportunidades. É sempre um prazer que, como representante judiciário, como membro judiciário, que eu venha debater essa questão com os advogados da área imobiliária. O que, para nós, não é uma tarefa sempre grata. E não é uma tarefa sempre grata porque, muitas vezes, o ponto de vista do Poder Judiciário não é exatamente o mesmo ponto de vista, e é natural, do empreendedor imobiliário, que tem uma visão pró-cliente, ou seja, o advogado da área imobiliária, que pensa olhando para o seu cliente e, muitas vezes, não pensa em outros aspectos, em outras consequências que o condomínio de lotes pode acarretar. Mas, de qualquer forma, agradeço muito o convite. E o que eu tenho a dizer, basicamente, é o seguinte: eu acho que, realmente, o condomínio de lotes estava na hora de ser regulamentado, em especial porque havia um tratamento totalmente díspar nos diversos estados da federação. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul, como falou o doutor Brandelli, há muitos anos atrás já vem admitindo essa figura, Florianópolis, Rio de Janeiro, Distrito Federal, enquanto São Paulo sempre teve, verdade seja dita, uma postura muito mais restritiva em relação ao condomínio de lotes. Eu me recordo, eu fui juiz há muitos anos atrás, não digo quando, tenho vergonha, da Vara de Registros Públicos, coordenei durante muitos anos a equipe da Corregedoria Geral na área do extrajudicial, e, sob minha coordenação, inclusive, foi feita uma grande correição numa comarca do interior, acho que foi Campos do Jordão, e, na época,
durante a correição, havia um condomínio de lotes sem lei à época, e o oficial falou, olha, eu tenho o decreto-lei 271/67, tenho aqui um artigo do Dr. Gilberto Valente, na época já juiz aposentado, e o que foi dito a ele falando, negativo. O decreto-lei 271 está revogado pela 6766, nunca foi regulamentado, portanto, a Corregedoria não aceita o condomínio de lotes, ele perdeu a delegação e o loteamento foi bloqueado, foi cancelado, e falou, olha, se quiserem fazer o loteamento, façam, mas não sob a forma de condomínio de lotes. Esse parecer foi um parecer duro, foi eu até que redigi, há muitos anos atrás, portanto, eu não sou avançado, eu sou retrógrado nessa área. Depois ele foi, de algum modo, abrandado, mas, com isso, São Paulo ficou numa posição muito específica de não admitir formalmente o condomínio de lotes no Estado de São Paulo, de algum modo em desacordo com o que se fazia em outros estados da federação. O bom é que agora uma lei federal, de algum modo, vem unificar e trazer uma segurança jurídica para que todos os estados ajam da mesma maneira. Esse é o ponto positivo da lei, e que atende, sem dúvida nenhuma, uma demanda do público em geral, que pede condomínio não edilício. Eu acho que o condomínio de lotes não pode chamar condomínio edilício. Tudo que ele não é edilício. Ele é um condomínio não edilício. Do mesmo jeito que não me agrada chamar condomínio de lotes de parcelamento. Não há parcelamento, porque não secciono a gleba. Só há parcelamento se eu seccionar, se eu desmembrar, ou se eu lotear e inovar o sistema viário. É uma nova modalidade de condomínio não edilício, que foi criada pelo legislador. Foi bem criada ou mal criada? A lei é oportuna, mas muito solta. Eu gostaria que essa lei viesse não a reboque da 13465, que é uma lei que trata de relação fundiária, de população de baixa renda, mas que ela viesse com um amplo debate e que viesse com uma disciplina absolutamente segura, regrada, específica de um projeto, de um instituto dessa envergadura. Não num artigo específico, de um artigo apenas do Código Civil, um caput pobre, mas 3 parágrafos também totalmente soltos, e com uma referência cruzada à lei do parcelamento do solo, porque se é condomínio edilício ou não edilício, por que fazer uma referência cruzada à 6766, se tudo que ele não é, diz o Código Civil, é um parcelamento do solo urbano? Então, me pareceu que ela veio em boa hora, mas, como é habitual no Brasil, com má redação e de forma incompleta. Esse é o pecado da lei. Isso vai dar margem a algumas dúvidas, a alguns problemas, e vai caber, gostando ou não as pessoas, ao judiciário dirimir. Há precedentes? Ainda não, a lei é muito recente, a lei tem menos de um ano, até que as questões cheguem aos tribunais e que sejam julgadas, e como é uma questão relativamente complexa, isso vai demorar um tempo, mas eu acho que o condomínio de lotes traz, a meu ver, comecemos pelas vantagens, 2 vantagens maravilhosas, que para nós, do judiciário, nós gostamos disso. Primeira vantagem. A primeira vantagem é que o condomínio de lotes resolve uma questão da contribuição, do rateio das despesas de loteamentos até então fechados. Não é? O Tribunal de São Paulo sempre teve uma posição que o rateio de despesas era devido para os associados e para os não associados. Os associados porque tinham um vínculo negocial. Os não associados para evitar enriquecimento sem causa, que é uma fonte autônoma de direito obrigacional, está muito claro no Código Civil. Mas o STJ e o STF também, em várias manifestações do Superior Tribunal de Justiça, é verdade que ainda há um embargo pendente, até em sede de recurso repetitivo, falou que não, que, na verdade, a pessoa tem o direito de se desassociar e, para o não associado, não cabe o rateio de despesas, o que é estranho. Ele tem o benefício, mas não tem o ônus, o que para nós, juízes que trabalhamos nas instâncias inferiores, soa absolutamente incoerente. Com isso, esse problema está resolvido. Por quê? Porque agora há convenção de condomínio, e se há convenção de condomínio, eu vou seguir exatamente a regrinha dos artigos 1336 seguintes do Código Civil, inclusive a título executivo, é uma verdadeira maravilha. Portanto, esse problema está resolvido e é excelente. O segundo problema que se resolve é um problema crônico, que era aquela questão do fechamento de loteamentos, e que o Ministério Público sistematicamente ajuizava ações diretas de inconstitucionalidade ao argumento de que o fechamento de loteamento era inconstitucional, porque isolava áreas de uso comum, áreas de interesse comum, em especial áreas verdes, o que fez com que os loteadores colocassem as áreas verdes fora dos muros do loteamento para evitar as ADINs. Então, isso também, para nós, é excelente que fique resolvido de uma vez. De algum modo, agora, as áreas verdes, que não são áreas mais comuns, mas áreas privativas daquele condomínio, ficam dentro do empreendimento imobiliário, que é excelente. Então, isso é excelente
as grandes e as boas inovações do condomínio de lotes. Quais são os perigos que ele traz? Não digo desvantagens, os perigos. O primeiro perigo é que o Código Civil, muito solto, ele não diz qual é o tamanho máximo e nem o número máximo de lotes num condomínio. Portanto, embora haja a proposta de que seja 500, 100, 200, 300, claro que a lei municipal pode estabelecer um limite, a meu ver. O Código Civil é uma lei geral e não estabelece esse limite. Há municípios que farão belas leis e há municípios que farão péssimas leis ou não farão leis. E isso deixará a exclusivo critério do empreendedor imobiliário qual será o tamanho do seu empreendimento e as características que ele terá. Esse é um problema. A meu ver, realmente, se o município não estabelecer um tamanho máximo de empreendimento, eu não vejo como poderá alguém falar, não, acima de 100 lotes não pode, abaixo de 100 lotes pode. Não vejo. Também não vejo um dispositivo legal que diga que a matrícula sobre a qual deva ser implantado o condomínio de lotes, ela já seja um lote. Ou seja, eu não exijo um prévio parcelamento do solo para que haja a implantação do empreendimento num lote em que já houve prévio parcelamento daquele espaço geográfico. A lei não tem esse requisito. Claro que eu espero que as leis municipais assim disponham, mas se as leis municipais assim não dispuserem, eu terei a questão muito solta, não é? É claro que todos nós gostamos de morar em empreendimentos fechados, mas, de algum modo, a Lei 6766, que também foi reformada na mesma oportunidade, ela disso já cuida, trazendo os loteamentos de acesso restrito. Claro que o loteamento de acesso restrito não é condomínio de lotes, na verdade, são figuras com modelos jurídicos completamente diferentes, mas há um artigo que, gentilmente, o Dr. Melim me mandou, que era publicado numa obra comum, eu também escrevi sobre nessa obra coletiva, tratando desse tema, e me parece que ele tem inteira razão. E ele, nesse artigo, ainda inédito, mas que será brevemente publicado, ele fala basicamente o seguinte, ele tem inteira razão. Se eu for, hoje, eu e todos nós aqui, na porta do empreendimento, que tem uma portaria, um muro, e alguém nos perguntar, é loteamento de acesso restrito ou é condomínio de lotes? Eu respondo, eu não sei, me mostre a matrícula de imóvel. Então, são figuras que são fisicamente muito parecidas, mas juridicamente absolutamente distintas. E essa questão entre a estrutura e a função, ou seja, estruturalmente, juridicamente diferentes, mas com a mesma ou praticamente a mesma função, isso vai trazer problemas para todos os operadores do direito, especialmente para os juízes. Por quê? Porque a ideia é que, olhando o empreendimento, eu não sei se é loteamento ou condomínio de lote, tem que ver a matrícula para saber qual é o regime jurídico, e é completamente diferente. Isso faz com que, a meu ver, e eu acho que o Dr. Melim tem razão nesse ponto, que eu tenho que observar com muito cuidado a concorrência normativa sobre esse empreendimento. Ou seja, não há dúvida que a lei municipal, nos termos do artigo 38º, será um regramento primário, regramento inicial. Mas nós não podemos esquecer que o artigo 20 da mesma Constituição fala que as normas gerais sobre parcelamento do solo, etc., etc., são normas da União. Então, a meu ver, isso vem ao encontro dessa própria estranha técnica legislativa que criou um artigo no Código Civil, mas, simultaneamente, acrescentou parágrafos da Lei 6766, portanto, uma lei meio mista, cria um instituto que é um condomínio, mas mexe na lei do parcelamento do solo, porque esse não é parcelamento, de tal modo que alguns requisitos urbanísticos deverão ser o da 6766. Ou seja, a autonomia do município para regular essa matéria não é absoluta. A autonomia, sem dúvida nenhuma. Total, a meu ver, não. Caso contrário, eu corro o risco de bons empreendedores fazerem belos condomínios de lote, mas corro o risco de maus empreendedores fazerem favelas de lotes. Ou seja, vias internas, porque as vias serão internas, não serão públicas, sem largura mínima, que construam em locais pantanosos ou com aclive elevado ou perigosos, porque não haverá o controle da lei 6766. Esse é o risco que nós temos. Para evitar esse risco danoso, que vai causar um desgaste no Instituto, é que me parece que essa concorrência legislativa deve ser observada com muita cautela, com muita prudência pelo registrador e por nós, do Judiciário. Não significa dizer que eu vou aplicar sem limites a 6766, não. O modelo jurídico
é 4591 e Código Civil. Esse é o nosso modelo jurídico. Incorporação imobiliária, claro, sem dúvida nenhuma. Aplicaremos o artigo 32 para registrar de olhos fechados? Óbvio que não. Algumas alíneas do artigo 32 são incompatíveis com o condomínio de solo. Como é que eu vou calcular área construída se não há construção? Os próprios registradores vão ter que fazer uma adequação do artigo 32. Do mesmo jeito que eu não vou aplicar a 6766 de forma indistinta. É óbvio que se as vias são internas e não públicas, é óbvio que não vou exigir aquela hipoteca até que em favor da prefeitura, até que haja a implantação da obra. Isso é questão de direito privado, não é questão de direito público. O prazo para a implantação das obras será da 6766? A resposta é hipótese nenhuma. O prazo será o prazo contratual, porque é negócio de direito privado. Mas me parece que algumas regras da Lei 6766, em especial a daqueles artigos em que foi acrescido um parágrafo relativo ao condomínio de lotes, quais são, basicamente, o artigo 2º, que recebeu um parágrafo a mais, me parece que o artigo 3º, aqueles requisitos específicos deverão, sim, ser observados pelo nosso, não parcelador, porque parcelador ele não é, mas sim pelo nosso novo empreendedor imobiliário. Que mais? Diz a lei que nós devemos observar também, diz o artigo 1358, que aplica-se no que se couber condomínio de lote o disposto no condomínio edilício. Nós vamos ter que fazer uma peneira para ver quais artigos do condomínio edilício passam ou não na peneira. Alguns são fáceis. É claro que aquele que fala que a laje de cobertura do edifício é a área blá, 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 de uso privativo, é claro que não se aplica, é evidente. Mas algumas normas nós teremos que verificar se são compatíveis ou incompatíveis. O quórum mínimo para benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias do Código Civil de Assembleia se aplicam aqui ou não? A meu ver, não, porque eu não vejo grandes construções. Outras questões, o artigo 1340, que fala que o condômino que não se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio, ou quando os serviços beneficiam só certos condôminos, os demais não devem participar do rateio, tem que ser usados com muito cuidado aqui. É possível que alguém que tenha o lote, mas não construiu, reclame das despesas que são geradas para aquele que já mora no condomínio? A meu ver, não, porque ele não constrói, porque ele não quer, e não porque ele não pode. Então, nós teremos várias questões que surgiram nessa compatibilização do condomínio edilício com o condomínio de lotes, porque edilício ele não é, porque não há construção, e também quais as regras da 6766 que serão aplicáveis ou não a esse novo condomínio de lotes. É claro que isso terá que ser feito por muito cuidado, inicialmente pelos registradores, ao fazerem a qualificação desses títulos, e depois por nós, do Judiciário, quando as questões forem trazidas a julgamento. Serão trazidas, sem dúvida nenhuma, serão trazidas a centenas, e os juízes vão ter que ter muita cautela ao fazer os julgamentos pioneiros, julgamentos líderes, nesse caso. Que mais? Basicamente, eu acho que é isso que, nessa manifestação inicial, eu teria a dizer sobre uma visão do judiciário, não propriamente do empreendedor, mas também dos problemas que essa nova figura pode gerar para todos nós e que nós teremos que enfrentar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, desembargador Loureiro, parabéns. Quando eu falei da vanguarda, no sentido de exposição de ideias, não admissibilidade ou não. Mas é muito importante a sua visão, a sua colocação. E, bem rápido, eu acredito que o condomínio de lotes ele vem demonstrando aquilo que o Código Civil de 2002 trouxe de muito importante, que é a reflexibilização das normas do ato-fato jurídico ao caso concreto. Então, essa reflexibilização ela tem que vir, e veio no condomínio de lotes, numa releitura, aonde não há mais como entendermos que determinados institutos possam ser analisados de forma estanque. E eu vejo o condomínio de lotes como a caracterização exatamente dessa releitura, aonde nós convivemos com
normas urbanísticas, normas de parcelamento de solo, normas de incorporação imobiliária, todas elencadas num mesmo caso concreto e todas abarcadas pelo substrato maior, que é a nossa Constituição Federal. Então, nós passaremos agora às perguntas. Eu farei as perguntas por ordem de exposição. Primeiramente, ao doutor Brandelli. Eu vou fazer duas em uma, que aí fica... Porque foram muitas perguntas. Eu peço desculpas, porque algumas perguntas eram muito extensas, e, aí, em função do horário, mas depois eu passo para os expositores. Então, doutor Brandelli, seria possível a transformação de um loteamento fechado, organizado, me desculpa, é porque a letra eu não estou conseguindo. Em associação em um condomínio de lotes, seria possível a transformação de um loteamento fechado, organizado, em associação em condomínio de lotes? Não, desculpa, espera aí que eu errei aqui. Espera aí. Peço desculpa. Desculpa que a moderadora aqui é marinheira de primeira viagem, e eu não estou muito acostumada. Espera aí. É isso. É isso. E a outra pergunta é: poderá ser instituído patrimônio de afetação no condomínio de lotes? São essas duas perguntas. O senhor entendeu a primeira, que eu me confundi? Eu entendi. Me parece que a pergunta é se é possível um loteamento fechado ser transformado num condomínio de lotes. A mim parece que não. Porque no loteamento fechado as vias são públicas, os equipamentos são públicos, a Constituição do Estado de São Paulo, por exemplo, no artigo 180, não permite sequer a desafetação para outra finalidade. Me parece que não é possível isso, não. E a segunda questão é... Ao patrimônio de afetação, a mim parece que sim. Aplicam-se as normas da incorporação imobiliária, como em qualquer outro condomínio... vamos chamar de horizontal, então, me parece que é perfeitamente possível aplicar o patrimônio de afetação, sim. Não vejo qualquer óbice a isso. Obrigada. Doutor Bernardo, seria possível a criação de unidade autônoma com área de lote menor do que o plano diretor obriga para o parcelamento de solo por loteamento tradicional? Bem, aí a gente teria que ver exatamente como o município vai tratar. Se ele vai tratar o condomínio de lotes, a unidade autônoma ele vai equiparar ao lote urbano. No meu modo de ver, não faz sentido fazê-lo a princípio, porque as normas cogentes de ordem pública são de vias públicas. As vias privadas constituem área privada e, portanto, recuo zonal, progressivo, frontal, caracteres urbanísticos específicos de vias públicas e caracterização de lotes urbanos lhes são peculiares. Quando a gente trata de condomínio de lotes, se está falando de área privada. Então, por essa razão, o município poderá tratar do lote mínimo, mas a gente sabe, por exemplo, que há apartamentos com 15 metros quadrados, hoje em diversas cidades, 30 metros quadrados, e isso é uma decisão meramente municipal. Assim, inclusive, em relação à fala do doutor Loureiro, que com muita propriedade coloca, particularmente, doutor, não concordo com relação à lei ter especificado o número máximo mínimo de lotes, porque desde a Lei Federal 9785, de 99, a 6766 foi revogada em diversas disposições que se arvoravam a entrar na competência municipal e especificando o número. Como eu falei, a própria questão dos 35% da doação foi retirada da 6766, porque pode ser no município A 20, pode ser no município A, em uma determinada região, 15, em uma determinada área já pode não ter parcela doação. Então, como ele não faz com loteamento, ele não entra em caracteres especificando sequer o loteamento, ele não poderia fazer no condomínio de lotes também. E também tem uma reserva em relação à aplicação da 6766 para condomínio de lotes em natureza já não parcelada, ou seja, quando se trata de um alvará de construção. Porque, se você for ver, a 6766 foi editada em 79. Nós temos o Código Florestal de 2012. Todos os regramentos do artigo 3º e 4º, que trata de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, já estão no Código Ambiental.
no Código Florestal, desculpe. Então, áreas alagadiças não pode construir, não é por conta da 6766, é porque é uma APP. Ao longo de rios, é porque é uma APP também. Então, sobrevive somente a disposição de declividade de 30%, que o Código Florestal trata de 100%, 45 graus. E há diversos órgãos ambientais que justificam em pareceres que a 6766 não se aplica naquele caso, porque ela fala nesse dispositivo que o órgão competente deverá fazer análise. Então, a APP não se trata. Então, por isso, a minha resposta seria no sentido de caberá ao município. E a gente tem hoje um grande desafio dos municípios em diversos sentidos, né? A gente tem municípios, a gente sabe que ninguém mora na União, e os recursos foram todos direcionados nessa ordem para a União, Estado e município, e eu estava tendo reunião com a Corregedoria da Bahia, a gente tentando implantar a REURB no município de Salvador, e foi colocado que sequer há um engenheiro em determinada atividade para fazer a 13465 operar em REURB. Você imagine uma cidade como Salvador, terceira maior do país, ou quarta, em relação a, não sei, passou Belo Horizonte, Resende, em população, não tem um engenheiro para tocar REURB ainda. Quer dizer, eu estou falando isso baseado em determinado contexto. Logicamente que há excelentes técnicos na prefeitura, mas imagine aquele município que já tem que ter plano diretor, com tantos desafios que foram colocados. Eu acho que esse é um debate super válido, no sentido de que a gente gosta de direcionar. Também fizemos o levantamento de 79 leis municipais para municípios com mais de 200 mil habitantes, que tratam de modelos de parcelamento que não são de loteamento e desmembramento. Então, a realidade municipal nessas cidades é tratar modelos alternativos ao que dizia a 6766, como o STF se pronunciou expressamente que não se trata somente de loteamento ou desmembramento. Está no recurso extraordinário que eu mostrei. Então, me saltou aos olhos, doutor Loureiro, uma previsão dizendo que o parcelamento por condomínio, a doação vai ser 5%, o loteamento vai ser 35%. É lógico que isso é gritante. E esse tipo de questão a gente não pode tolerar. Há um claro estímulo ao parcelamento de condomínio, quando, na verdade, as regras deveriam ser contrárias. Acho que caberá aos órgãos de controle trazer isso ao judiciário, para que se possa, com esse desafio, controlar qualquer tipo de excesso. Mas eu fico aqui em minha colocação. Então, resumindo, a princípio, caberá ao município dispor se haverá uma equiparação ao lote urbano. Obrigada. Desembargador, antes da Lei 13.465, como poderia ser constituído o condomínio de lotes? Eu acredito que ele deve ter querido perguntar concernente à fração ideal, com base no artigo 8º com base no artigo 8º da 4.591 e o artigo 3º do decreto 271 de 67. Bom, eu vou dizer qual é o entendimento administrativo do Estado de São Paulo, né, da Corregedoria Geral. O entendimento, primeiro, que o decreto-lei estava revogado pela 6766, e segundo, que ele nunca foi regulamentado. Então, São Paulo sempre resistiu a aplicar o decreto-lei. A 6766 era muito clara. Ela diz toda forma de orçamento urbano anterior está revogada. Então, se entendeu que não se aplicava. E o artigo 8º, eu sei que é uma interpretação diferente em outros estados da federação, sempre se entendeu que era condomínio edilício, mas é condomínio de casa, condomínio deitado, e não em planos horizontais, mas que exigia-se construção. Então, não se entendia no Estado de São Paulo, até o advento da nova lei, do 358A, da possibilidade de nenhuma dessas duas normas, segundo o entendimento administrativo de São Paulo, permitiam o condomínio edilício que não é edilício. Um dos requisitos do edilício é que houvesse construção. Tanto faz se em planos horizontais ou deitados. Esse era o entendimento até então. Eu lembro que o desembargador Nalini, quando passou na Corregedoria, ele alterou as normas de serviço e colocou também um artigo solto, acho que era 202 das normas, artigo capítulo 20, dizendo que cabia o condomínio de lotes. Mas esse artigo teve vida curta, não é? Porque o corregedor seguinte, provocado pelo Ministério Público em São Paulo, falou: não pode, sem lei. Ele fez uma consulta a diversos antigos juízes do registro, a mim, inclusive, e revogou
esse dispositivo, foi revogado pelo Manuel Pereira Calças 2 anos depois. Portanto, para nós, realmente, a lei nova teve um grande impacto. Para os demais estados, acho que não, mas para São Paulo teve. Permitiu o que não se permitia. Até então, o que a gente fazia era uma brincadeira de gato e rato aqui em São Paulo, que era o sujeito fazer o loteamento com casinha de cachorro, a gente brincava, né? Você ia lá e o sujeito tinha uma edícula de 18 metros e falava, olha a minha construção. Mas que construção maldita, 18 metros, um lote de 2.000. Mas tinha uma cláusula aqui que ele pode construir o que quiser, quando quiser e se quiser. É um condomínio de edilício. Ele fala, não, isso é uma fraude à lei. Na verdade, o que eles estão querendo fazer é um condomínio de lotes, nós não permitimos, sob o rótulo jurídico de um condomínio edilício. E o tribunal era muito severo com isso, e quantas punições não foram aplicadas aqui por isso, né? Desembargador, eu vou pedir a sua autorização, eu vou fazer mais uma pergunta ao senhor, porque eu achei muito interessante essa aqui, e acho que o senhor pode nos auxiliar muito aí nessas luzes, novas luzes, né? É possível a alteração dos loteamentos antigos para se tornarem e terem as características do condomínio de lotes? Na verdade, a pergunta, eu acho que não é isso. O loteamento, não, porque, como foi dito aqui, eu acho que o Brandelli falou muito bem, se for um loteamento registrado na 6766, ele teria que desafetar todas as vias públicas, desafetar as áreas nacionais que são do poder público, e realmente o artigo 180 da Constituição de São Paulo, no Estado de São Paulo, tem sérias restrições a isso. Me parece que a pergunta é outra. São loteamentos que hoje são irregulares, ou seja, foram implantados como se fosse um condomínio de lotes, normalmente com venda de frações ideais, que hoje o Corregedor de São Paulo veda também, e são loteamentos clandestinos ou irregulares, e a ideia, eu posso regularizar o que era até então um loteamento irregular não registrado, e através dessa nova figura, me parece que essa é a questão. Eu acho que, em tese, sim, porque, nesse caso específico, eu não tenho ainda, nos termos do artigo 15, eu não tenho ainda as vias como públicas perante o registro de imóveis, esse tipo de coisa. Eu acho que, sem dúvida, será um mecanismo interessante, mais fácil regularizar através de condomínio que regularizar pela 6766, sem dúvida. Para esse pessoal, sim, eu acho que é uma boa saída. Eu acho que o que ele quis perguntar aqui é transpor, né, os benefícios que hoje o condomínio de lotes traz, principalmente em relação às áreas comuns, àqueles loteamentos anteriores, porque Entendi. o fato das vias serem do poder público nada impediria que se fizesse uma transitoriedade, até porque não há vedação expressa em lei nesse sentido, né? Então, eu acho que, com a Lei 13.465, não é de todo assim, teratológico nós entendermos que talvez pudéssemos pensar nessa possibilidade. Claro que é exceção, não é regra, né? A diferença básica é que o loteamento, as vias de acesso interno são públicas, e no condomínio são particulares. Eu não vejo como converter o público em particular sem desafetar, sem violar a Constituição. Eu acho, para regularizar empreendimento ruim, sim. Para converter, não. A pergunta talvez seja outra. Seja, que tal nós, agora, com base no artigo 135.8a, cobrarmos o rateio de contribuição dos condomínios, dos loteamentos fechados de acesso restrito? Me parece, eu poderia pegar carona e fazer essa cobrança. Pela jurisprudência do STJ, não, porque uma coisa é condomínio, outra coisa é loteamento. Eu discordo, pessoalmente, da jurisprudência do STJ. Eu não entendo por que mudaram o Código Civil, mudaram a 6766, e não colocaram um maldito artigo dizendo nos loteamentos de acesso restrito ou loteamentos fechados, cabe o rateio das despesas que revertam em proveito de todos. Colocaram um artigo incompreensível na 6766, quanto mais eu leio, menos eu entendo o sentido daquilo. Parece que está em língua estrangeira, em alemão. Eu leio e falo, mas o que o cara quer falar? É incrível aquilo. Por que não falaram assim, olha, loteamento de acesso restrito, rateio de despesa em benefício comum é rateio. Olha que artigo de 2 linhas, tão simples e maravilhoso. Mas eu não vejo como aproveitar em regimes jurídicos diversos. Doutor Bernardo.
concordo com o doutor Loureiro, acrescentando que depende, se tratar de um loteamento irregular, é possível que a própria REURB-E possa o município possa fazer um procedimento de reconhecimento de um condomínio. A REURB-E, ela se destina à regularização de acessões, de configurações jurídicas, então vai depender também das normas da corregedoria em relação a essa questão. Se não, só salvo via desafetação, ou se houver alguma incongruência registrar, uma retificação de registro, né? Lembrando que a 6766 exige a anuência de todos os lotes para alterações do loteamento, os adquirentes. Isso, inclusive, é um debate interessante sobre a desafetação de áreas públicas, né? Gostaria de fazer essa inserção. André Abelha está fazendo assim, tipo, acabou. Inclusive, ele vai um teaser, tá, pessoal? O André, no debate sobre condomínio edilício, vai apresentar as razões dele, por que um condomínio edilício não necessita da área construída para ser reconhecido como tal. É bem interessante o que ele vai apresentar. Doutor Brandelli. Sobre esse assunto da possível regularização fundiária de algo que nasceu como um loteamento, talvez irregular ou clandestino, ser regularizado como condomínio, eu fico pensando aqui, e não tenho uma resposta, mas só para provocar essa discussão, se aquilo que nasceu como um loteamento clandestino ou irregular, e que, portanto, a via passou sem atender a nenhum requisito urbanístico, mas passou a ser pública, e que, por destinação, já integra o patrimônio público, se isso permitiria essa regularização de fato como um condomínio edilício, quando eu já tenho, de fato, lá uma via que é pública. Embora não haja titulação daquilo, mas pela destinação administrativa, aquilo já integra o patrimônio público. Eu concordo com você, Brandelli, é que muitas vezes os loteamentos são fechados, né? E inclusive eu já vi R1 loteamento, AV2. Em verdade, se trata loteamento condomínio das sereias. Aí, o Brasil, como ele tem todo tipo de discrepância. Eu acho que se houver, caberá ao município, né, no caso da REURB, mas certamente por destinação não seria possível desafetar algo que foi aprovado como tal. Até porque também a 6766 diz que no momento da aprovação, as áreas já são transferidas para o poder público. O STJ vem decidindo que não precisa da doação do termo de compromisso no registro. Embora alguns municípios, doutor, exijam a escritura pública de doação das áreas e não conheçam essa jurisprudência do STJ e a própria lei, né, a 6766. Eu quero já agradecer, dizer que foi uma honra estar aqui com os senhores. Muito obrigado. Tá? Passo para o Brandelli, moderador. Agradecer. Doutora André, autoriza? Acho que a gente pode... Então, doutor Brandelli, um segundinho, rapidinho. Pô, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que foi uma honra, e eu só queria dizer duas coisas ainda sobre o condomínio de lotes. Primeiro é que não deu tempo de eu falar, mas as construções que forem feitas nos lotes não alteram o cálculo do condomínio edilício, né? Não alteram as frações ideais, e isso é algo que é extremamente importante nesse caso. E a segunda provocação há uma necessidade, como foi bem colocado pelo Bernardo, de que haja lei municipal. Mas a pergunta que eu faço, e não faço por mim, o ex-desembargador de São Paulo, Hélio Lobo, hoje advogado, escreveu um artigo muito bom, na minha opinião, na Revista de Direito Imobiliário, número 83, em que ele diz o seguinte: olha, precisa de lei municipal. Mas e se tiver uma lei municipal que trate de condomínio edilício, embora não especificamente de condomínio de lotes, né? É possível aprovar com base nessa lei? E ele chega a uma conclusão que me parece muito razoável, e com isso eu encerro, de que sim, seria possível, porque o próprio Código Civil equiparou a legislação do condomínio edilício para aplicação ao condomínio de lotes, isso valeria também para a lei municipal, e, segundo ele, complementa, afinal de contas, as questões urbanísticas do empreendimento não diferem tanto se há um lote na unidade autônoma ou se há uma casa na unidade autônoma. Enfim, queria só complementar com isso, mais uma vez agradecendo a oportunidade.
Muito obrigada. Desculpa, só esclarecendo que minha fala foi exatamente no sentido de Hélio, de observar a legislação existente e não necessariamente será por lei. Pode ser por norma, de acordo com a lei orgânica. Muito obrigada. Então, encerramos esse segundo painel.